se vocês viram ou ouviram, né, nós tivemos um óbito por tétano, tá? 74 anos, eu trouxe o caso para mostrar para vocês. Não é morador de Criciúma, não faleceu aqui, tá? Mas como é na nossa região, aí a gente vai trazer um pouquinho do tétano também, tá? Existe muito mito e existe, assim, uma banalização do tétano, porque quase ninguém morre. Daí, sabe? Um negócio assim. São coisas que às vezes passam. Aconteceu com a gente, não, mas a gente trouxe para que não aconteça. Porque ter uma vacina de uma doença fatal como é o tétano e uma pessoa morrer por uma série de erros ao longo do processo do atendimento dessa pessoa é muito ruim. Assim, denota uma falha do sistema como um todo, do primeiro ao último atendimento. Que não passou por uma pessoa, passou por várias. Ó, o que a gente tem nos casos de até 2024? Isso aqui é de agora, de março, tá? É o boletim do estado. Março desse ano. De todos os casos, que foram 216 aqui, confirmados de tétano, confirmados, que tem os suspeitos também. Que às vezes consegue o quê? 2007 a 2024? Isso, foram 214 confirmados no estado, certo? Daí, o que acontece? O primeiro sinal de sintoma, em 80% dos casos, é o trismo, que é essa rigidez aqui, ó. Isso aqui eu vou dar pra vocês, tá? Vocês não precisam copiar. Contraturas dos mais diversos tipos, rigidez de nuca, rigidez de membros, nem sempre tem febre. É uma característica bem importante pra gente saber, tá? Nem sempre tem febre. Normalmente vai ter calor local e inflamação no local do ferimento, tá? Porque ele faz o quê? Libera toxina no sistema sanguíneo, mas não a ponto de fazer febre. A febre não é tão comum. Ela existe, mas ela não é tão comum como uma infecção de garganta, por exemplo. São bactérias diferentes, tá? Riso sardônico é aquele riso de palhaço, que é quando a pessoa ela fica assim, ó, tipo um Mona Lisa. Que é duas coisas bem importantes que foram faladas na reunião. Acender alerta pra gente quando a gente atender curativo, certo? De ver se essa pessoa tem, não tem, encaminhar. E uma coisa bem importante que não foi feita nesse paciente, por isso que eu coloquei aqui, que na reunião eu fui pontuando algumas coisas. Esse curativo dele foi um curativo que foi feito fechado, abafado, tinha indicação de debridar, tem que abrir. Eu não sei, né? Eu sou velha de profissão, então, na minha época, olha, na minha época, vocês lembram que existia uma indicação, ainda que nada técnica, de usar oxigenada? No protocolo ainda fala. Utilizar, tá escrito assim lá no protocolo. Solução oxidante. Também costuma oxigenar. Por quê? Vamos lembrar lá do negócio. Anaeróbio bota oxigênio, a tendência a morrer. Então, assim, curativos desse tipo tem que ser avaliados, tá? Um caminho para o enfermeiro avaliar, tem que debridar, não tem que debridar, tem que abrir, depende de onde isso é uma avaliação. Então, atender o alerta pra gente de curativos, suspeito de tétano não podem ser fechados e abafados, porque a gente vai lembrar lá da bactéria morrendo de amor para aquele lugar. Tá? E aí, manter vacinação das crianças, daí a gente só vai vacinar quem não tem a vacina ou completar esquemas e tal. Aí, o sinal infantil, a gente tem, vamos falar do certinho, 4 anos, 14 reforço, 24 reforço, 34. Era pra ser assim, bem bonito. Só que acontece, né? Se não houver ferimento, não houver nada nesse meio tempo. Pessoas normais fariam de 10 em 10 anos. Daí o que acontece? A gente tem um gap de idade. Qual é o gap? O gap é mulheres, grande maioria, gestantes, fazem DTPA. Homens não fazem. Fazem quando? Quando a empresa pede para fazer esquema vacinal. E aí a gente abre um gap, que a gente chama de uma falha temporal, de pessoas que não vacinam. E aí vocês vão ver comigo aqui na tabelinha. Aonde é que começa o gap? Até aqui, ó. Tá vendo a quantidade de casos aqui? A maioria é homem. Tá? Que foi o caso do nosso paciente aí, 74. Ele tava aqui, ó. E aí tem que buscar as pessoas. E aí o que a gente vai fazer é tentar terminar esquemas vacinais e puxar principalmente os idosos.
tá? São aqueles idosos que eu já peguei várias, que a gente fez uma busca, eu e a Thay, pra ver se batia. Tem influenza, tem Covid, não tem mais nada. Não faz mais nada há anos plus. Tá? Então, assim, ó, esteve numa unidade, fez a vacina, só aquela. Não tem uma hepatite, não tem uma DT, não tem nada. Oferta não quer fazer. É diferente de eu não ofertar, porque é o que acontece. Aí vem, ó, principais ocupações dos tétanos. Aposentado, pedreiro, faxineiro, dona de casa. Principais causas de ferimento: perfuração, escoriação, laceração, locais. Normalmente, coisas que estamos fazendo. Braços e pernas. Bati num negócio sujo, me machuquei, é tudo aqui relacionado com atividades normalmente de trabalho ou no ambiente doméstico. Tá? Então, assim, é o que a gente imagina que fosse mesmo, tá? Esse é o caso do paciente, tá? 74 anos, sem histórico vacinal, queda da própria altura. Ele teve uma lesão em dedo do membro superior esquerdo, atendido no Hospital 1. Feito raio-x, sutura, liberado com sintomático. Dia 10 do 6. Dia 11, dia 12, dia 13, ele fez curativo na unidade de saúde. Dia 16, ele foi para o Hospital 2. Com febre, que não foi aferida. Dor de cabeça, mobilidade, dificuldade de mobilidade cervical, dificuldade de engolir. Olha aqui, 6 dias. Dia 16, eles medicaram. O neuro avaliou que ele tinha fala arrastada e limitação para elevar o membro superior direito. Dia 17, no outro dia, liberado aqui, ó. Dia 17, chamaram o SAMU, porque o homem passou mal. Mesmo assim, vai liberar. Aí ele foi de volta para o hospital número 1, do primeiro atendimento. Tá? E aí aqui, ele piorou horrores, certo? Foi feito o soro antitetânico aqui, 7 dias depois. Eles descobriram 7. Ficaram em dúvida. Na dúvida faz. Aí, dia 18, ele foi pra UTI, dia 20 ele morreu. Sim, olha só o intervalo que curto. E aí é óbvio confirmado. Não existe exame de laboratório para confirmar. É exame clínico, tá? Não tem exame para fazer. E aí aqui, olha aqui. 3 dias ele foi fazer curativo na unidade de saúde. Ninguém perguntou, ninguém ofereceu vacina, ninguém nada, sabe? O que mais acontece é mordedura, que vocês estão recebendo reação de raiva varrer, né? Meu Deus, eu vivo isso. Demais. Aí aqui eu só coloquei no calendário. Todo mundo já sabe que criança começa com esquema preferivelmente de peito, faz ali com 4, depois o certo era assim, né? Sabe que tem um monte que daí vem com os calendários tudo errado. Mas em tese, se a gente for ver o calendário é fazer o esquema de 3 doses, pelo menos, né, do adulto que não tem nada, e depois fazer os reforços a cada 10. Tem ferimento, antecipa para 5. Tem vacina, não precisa fazer soro e imunoglobulina. Certo? Não tem nada de vacina, eu faço a primeira e encaminho para UPA. Certo? Vai na UPA, até porque soro não pode ser administrado na unidade. Certo? Vai pra UPA, a UPA chama, o pessoal vai, evolui. Daí, se eu mandei pra UPA, ou pelo menos a mínima coisa que tem que fazer, anotar o nome do João e amanhã ver se o João foi na UPA. Eu não vou mandar o João pra UPA, seja o que Deus quiser. Tá, tudo bem? Olha só, vou olhar calendário. Não tem nada. Não tem nada, eu faço uma agora. Certo? Certo. Aí eu encaminho por conta do ferimento para ser avaliado. Depois eu termino. Qualquer ferimento que tenha sujeira. Vou dar um exemplo que provavelmente não precise. Que a gente, né, avalia e não avalia, que não é o nosso objetivo maior avaliar o ferimento em si. Estou eu em casa, cortando uma couve com a faca de cozinha e corto minha mão. É o tipo de ferimento que não transmite técnica, que não tem sujeira. Couve lavada, mão lavada. Então, assim, ó, normalmente são os acidentes que envolvem ferramentas, trabalho doméstico, trabalho com ferro, com terra, esterco de animais, tá? Então são nesses tipos. Então, assim, não é qualquer ferimento que sai correndo. Vocês conseguem entender que tem essa diferença? Não importa o tamanho do ferimento também. Se for membro inferior, tiver relacionado com sujeira,
Quando eles falam assim, olha, moça, eu tenho certeza que eu tenho as minhas vacinas, a gente faz só o reforço ou tem que fazer do 1 ao 3? Porque daí ele perdeu, né? A gente trabalha com certeza documental, certo? Não acho no PNI, não acho na CEL. Começa tudo de novo. Ah, não é um reforço, é tudo de novo. É o que? Esquema vacinal desconhecido. Desconhecido não tem. Nós vamos considerar como não tem, tá? Então, não é um reforço e tchau pra ti. Tá? Isso que você tem que entender. E aí, esse paciente tem que voltar, tem que terminar. É aí que nós estamos perdendo, igual da hepatite. Faz a primeira e não volta pra terminar. Tá? É aí que a gente tá perdendo o segmento das pessoas. Daí a gente vai pegar as carteirinhas, estão tudo picada. Fez um pouco, não fez outro pouco, entendeu? Então, não sabe, faz. Não é o que o paciente diz. Certo? Os sistemas de informação, eles resgatam até 10 anos. 10 anos já é o limite da última dose. Certo? Teria que ser 5 que tem ferimento. Não tem. Fazia bem mais de 10 que não fazia. Com certeza. Tá? É aí que pega. Fez aqui em 2020. Estamos batendo 5. Faz um reforço. Tá? Faz mais tempo, mais de 10, não sei, é desconhecido, não tem nenhuma. É assim que a gente vai considerar. Ninguém morreu fazendo vacina, pode ter certeza. Morreu porque não fez. No mapa ali dos óbitos, da taxa de letalidade, todos sem vacina. Quem tinha uma dose ou duas pode ter complicado depois, mas era muito antiga, era todos sem vacina. Ainda que faz uma dose perdida lá, esse cristão não volta, mas ele fez uma ali, pelo menos, tá? A gente tem uma proteção aí. Esse esquema aqui a gente vai deixar para vocês, porque a gente fez tabelas dos esquemas, tá? Que é o esquema do adulto na rotina. E a gente fez a tabela para vocês. Quem tem, quem não tem, 3 doses, esquema, estratégia, rotina. A gente tem pego erro aqui também, ó. Isso aqui é rotina do adulto. Então, a estratégia vai ser sempre rotina. DTPA para profissionais de saúde e gestantes em idade gestacional específica. Vai estar escrito aqui embaixo, ó. O meu aqui um pouquinho. E alguns esquemas especiais que daí a gente tem que avaliar, tá? Tem paciente especial que precisa fazer DTPA. Tudo bem? E aí, aqui, qual é a nossa estratégia a partir de agora? É fortalecer a busca dos não vacinados. As pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, de ligar, né? Que a gente, às vezes, recebe informação. A gente tenta mediar muitas delas, e elas nem voltam para vocês. A maioria delas. Mas muitas vezes isso se torna bem cansativo pra gente. Porque existe uma repetição de padrão das mesmas pessoas. E aí, até no final eu coloquei uns pontos pra gente cuidar. Cuidar enquanto equipe, enquanto profissional de saúde. Não, eu quero que vocês entendam que eu não estou dando puxão de orelha em ninguém. São situações que acontecem que a gente traz para que não aconteça com outros. Tá? Falta de comunicação entre pessoas da mesma unidade gerou um acontecimento nessa semana, tá? O que acontece? Vocês lembram da dose zero? O que foi a dose zero? Tá? Vamos voltar. A dose zero foi implementada em Santa Catarina, tá? Por quê? No estado todo. Não era para nós sermos incluídos. Porque começou a disseminar muito sarampo. Aí, o estado fez uma reunião, inclusive tem uma deliberação da CIB, que é do secretário de saúde, para a gente antecipar a vacina do sarampo. Por quê? Para não correr o risco das crianças adoecerem, certo? Que são as mais vulneráveis, né? Crianças ali com 4, 5 anos, em tese, eles já fizeram, né? A grande maioria. A gente não vê, assim, essa resistência desse público, mas os pequenos não. E como a gente não quer fazer a reintrodução do sarampo, porque nós ainda não temos casos aqui, foi feita essa estratégia. E aí nós falamos... O que acontece? Nós temos 2 faixas etárias, 6 a 8, 9 a 11, certo? Vacinas diferentes. Quando chega no 9 a 11, eu tenho febre amarela junto com 9 meses, certo? Aí a gente falou, a febre amarela pode fazer mês que vem. Dá preferência para o sarampo, porque a febre amarela a gente não tem aqui. Sim. Isso foi falado, enfatizado para as pessoas que, no discurso com os pais, sempre saibam a informação correta para dar. E o que aconteceu essa semana? Um pai e uma mãe chegou para fazer febre amarela. A pessoa ofereceu a outra, que falou da campanha, tudo, e a mãe perdeu a estribeira. Né? E disse que não, que a outra pessoa, o profissional vacinador também, havia dito que a gente não tinha caso de sarampo. E aí, assim, a gente entra num discurso, como é que eu,
Vamos pensar, se coloca no lugar da pessoa. Como é que eu vou dizer que o meu colega tá mentindo pra ti? Ou vou desfazer o que ele te disse? Não tenho certeza se ele te disse uma coisa. Teve um desfecho. Quando a gente vai montar, tipo assim, ó, vou dizer pra vocês um exemplo. Vamos montar essa tabelinha aqui. Eu tenho um entendimento, não estou na sala de vacina, certo? Eu chamo a Thaís, Thaís, olha pra mim se dá pra entender. Daí acabou, às vezes eu mando pra Cris, vê se tu entendeu. Aí eu mando pra outro, vê se tu entendeu. Ah, entendi, tá ok. Por quê? Porque a gente tenta fazer a informação chegar o mais fácil possível. Isso aqui tem uma nota técnica enorme, umas 12 folhas. Tá resumido em uma tabela, tá? É fácil? É fácil de fazer, mas a gente quer que seja fácil também de entender, tá? Então por isso que a gente gosta de trabalhar com as tabelinhas, por isso que a gente manda pra vocês nos envelopes. Cola na parede. Sei, dá um jeito. Tem informação. Isso eu não sei, eu olho. Eu jogo no Google, eu pergunto, sabe? Mordendo. E aí, o que a gente traz aqui é essa questão de conversem entre vocês, mantenham o profissionalismo, né? Existe essa questão da resistência vacinal da Covid, existe. Eu já falei em outro momento. Não batam boca. Oferece, fala que existe. Covid mata, sim senhor. Ciência existe. Quem não acredita em vacina, infelizmente, né? Está correndo risco. Tudo bem, é o nosso papel fazer isso. Oferecer, estar à disposição para fazer a vacina da pessoa, dar a declaração pendente ou completa. Então, assim, não é comprar briga com as pessoas. Não é o nosso papel, certo? Existem os outros órgãos. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Teve um desfecho positivo no final? Teve. O profissional teve muito jogo de cintura. Ah, então, assim, cuidem. Por isso, assim, ó, fala pro coleguinha. Fala pro coleguinha, ah, eu vi no grupo tal coisa, tu viu? Que os discursos sejam alinhados. Que a gente fale a mesma coisa.